Oi leitores, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 pra vocês. E o top 5 de hoje, que já faz muito tempo que eu não fazia, são os livros mais chatos que eu já li, ou por algum motivo eu não terminei de ler por ele ser chato. Mas isso eu vou explicando ao longo do vídeo pra vocês. O primeiro livro que eu vou falar não está na sequência de mais chato, porque não tem como elencar um livro mais chato que o outro, ou pelo menos eu não consegui, mas tudo bem. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês será meu top 5, mas não é o mais chato nem o menos chato, tá bom? Vai ser Blind Ring, da Nancy Jo Sales. Esse livro, o porquê que eu não gostei dele? Eu não terminei de ler, só pra vocês terem uma noção, eu parei aqui onde está essa faixinha rosa. Eu não acabei de ler porque eu achei chato. É claro que eu vou tentar dar uma segunda chance, não vou deixar ele aqui sozinho, né? Eu vou tentar ler. Só que por que eu achei esse livro chato? Eu esperava que a escritora, por ser jornalista, fosse colocar os fatos cronológicos da gangue de Hollywood, dos 5 adolescentes que roubam famosos, em uma história, sabe? Fizesse uma história relatando esses roubos e os famosos e tudo mais. Só que não, parece que ela coloca todas as matérias que ela escreveu e joga no livro. Ela não vai colocando em uma sequência, sabe? Ela coloca no livro, então você começa a ler, tá falando da gangue de Hollywood. Aí no próximo capítulo tá falando de um roubo que não foi citado no primeiro capítulo, mas tá no segundo capítulo. Como se você fosse descobrir, adivinhar que ocorreu esse roubo. E aí começa a relatar a pessoa que roubou, começa a relatar o porquê que ela roubou, o que ela roubou, quando ela já estava na prisão e tudo mais. Então é uma coisa que não tem sequência cronológica. Você começa a ler o livro e você fica, nossa, mas ela não estava falando disso. Nossa, o que aconteceu? Então muitas vezes eu tive que voltar, reler um capítulo pra poder pegar o gancho pra ir pro segundo capítulo. Então isso eu não gostei, porque não é uma história. É como se fosse todas as matérias que ela já escreveu sobre essa gangue de Hollywood, ela colocou no livro, mas ela não se atentou a colocar as matérias em sequência. Ela colocou tudo em ordem aleatória e você tem que acabar descobrindo qual, você tem que conseguir avançar na história sem ter essa sequência, sabe? Então eu não gostei disso porque eu não fui capaz de conseguir ter essa sequência, conseguir esse gancho pra ir pro próximo capítulo. Porque, assim, não tem sequência, sabe? É uma coisa que você fica, ai meu Deus, eu acabei o primeiro capítulo, nossa, extraordinário. Aí você vai pro segundo, aí tá falando depois do roubo, mas aí você fica, que roubo? Aí você vai pro terceiro e volta, antes da pessoa ter roubado, de um dos 5 terem roubado, um relato dela do porquê que ela roubava as coisas. E aí depois volta para um famoso dando seu depoimento dos objetos roubados. Então é muito sem sequência. Por isso que eu não gostei, não continuei a ler o livro. Não sei se eu vou continuar. Se caso eu continuar, vai ser para acabar o livro mesmo. Não porque eu vou, assim, querer mesmo terminar o livro para saber da história. Porque, sinceridade, eu esperava outra coisa do livro. Bom, gente, o top 4 vai ser Tio, de José de Alencar. Bom, por que eu não gostei desse livro? Esse livro foi proposto pela minha escola, literatura brasileira e tudo mais. Então, assim, eu só de falar em literatura brasileira e portuguesa eu já fico com um receio. Só que, claro, para a escola eu tenho que ler, não adianta, eu sou obrigada a ler. Esse livro, assim, é que foi muito difícil achar um livro que eu achasse mais chato que esse. Mas eu peguei esse livro porque foi um livro chato realmente. Não foi aquele livro que te dá prazer ao ler. Justamente por isso. Tinha sequência cronológica? Tinha. Só que tinha muitos capítulos que voltavam no passado, que vinham pro presente, que iam pro futuro próximo, né? Mas então ficava nesse ida e volta, que eu ficava meio perdida, sabe? Tinha vezes que eu tinha que fazer o resumo pra escola e eu não conseguia lembrar do que eu tinha lido no capítulo anterior por causa desse vai e vem também. Então acho que a maioria dos livros eu não gostei muito ou por causa desse vai e vem ou por algum outro motivo específico. Também eu não gostei das personagens desse livro. Achei assim, ainda mais por ser um livro romântico, José de Alencar, aquela literatura romântica e tudo mais, eu não gosto de personagens que são muito melodramáticos, sabe? Eu não gosto daquela coisa que não tem aquela descrição, sabe? É uma descrição superficial desse livro. E todos os poetas e escritores românticos, eles têm um tipo de descrição superficial, para justamente o leitor imaginar e navegar na imaginação dele. Eu prefiro uma coisa mais descritiva. Sabe quando você
ler aquele livro que tem aquela descrição de uma cena que você fica preso e parece que você entra no livro. É isso que faltou nesse livro, essa descrição super minuciosa, para que você pudesse entrar no livro e fosse uma coisa mais prazerosa, o que não aconteceu, por isso que eu não gostei tanto assim. Bom, então o top 3 é O Domador de Ventos, da P.R. Morrison. Esse livro eu peguei emprestado do meu amigo, só que ele acabou me dando. E assim, por que eu não gostei desse livro? Não foi porque ele era chato ou tudo mais. Só que eu não gostei da história. Eu acho que pra minha idade não é um livro adequado. Fala de um menino que ele escutava o vento falar com ele. Tá, Rebeca, tudo bem, mas o que tem a ver? Por que você não gostou dessa história? Eu acho que o jeito que a escritora escreveu não foi tão legal assim. Em vez dela envolver e trazer uma coisa um pouquinho mais adulta para a história, ela levou uma coisa muito infantil. Não sei se era o propósito dela, por causa que eu não tô na idade, né, de ler livros assim, ou pelo menos eu não acho que eu tô na maturidade certa, acho que eu já tô um pouco mais avançadinha do que ler livros de pessoas que escutam ventos falando. E também tinha uma passagem do livro que, por exemplo, um pássaro entrou na casa desse menino e ele ficava com medo do pássaro bicar ele, e de repente o pássaro trouxe uma moeda no bico, e essa moeda era poderosa. Então, assim, é uma história muito fora da minha idade. Eu acho que para uma criança seria até legal, mas pra mim eu achei muito infantil. Por isso que eu não li. Eu comecei a ler, mas eu desisti assim que eu comecei. Eu achei também a leitura muito cansativa, aquela coisa monótona, que não tem aquela aventura, aquela ação e também aquilo que te prende no livro. Você não consegue em momento algum prender, sabe? Se prender no livro, fica uma coisa meio vaga. Então eu também não gostei disso. Bom, e o meu top 2 é O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Bom, gente, eu já esperava que eu não fosse gostar desse livro, não porque é um alto, mas porque eu odeio histórias que falam sobre inferno. Assim, eu sou religiosa, mas também não sou aquela pessoa que vai na missa, à igreja. Eu gosto de quem vai, mas eu não sou desse tipo. Eu não faço isso, não pratico essa ida à missa e cultos e etc. Porque minha religião é diferente. Mas eu não gosto de temas assim, sobre inferno. E alto, eu nunca li nenhum outro sem ser esse. Mas eu acho um alto legal, sabe? Só que lendo esse livro, é como se fosse um monte de palavras estranhas colocadas em um verso e que você tem que tentar decifrar o que o autor quer que você decifre, sabe? É como se fosse um enigma. Isso que eu não gostei, porque eu tive que fazer resumo pra escola. E o que eu vou fazer um resumo desse livro? Que tinha 2 barcas, do anjo, do diabo, e aí os passageiros... Até a história, eu até fiquei meio intrigada, assim, porque eu achava, assim que eu vi inferno, eu fiquei, eu não vou gostar muito disso. Só que quando eu comecei a ler, eu gostei, porque era uma coisa assim, que não tinha foco no inferno. Tinha, assim, o meio termo, sabe? Tinha o céu e tinha o inferno. Então eu até gostei. Só que, como o livro é um alto, e nesse caso, eu não sei se todos os altos são assim, mas no caso do Gil Vicente, o modo que ele escreveu esse alto, eu não gostei. Eu achei que ficou, assim, além das palavras serem muito difíceis, um vocabulário muito antigo, eu achei que, não sei, sabe, ficava muito enigma, sabe? Você não conseguia fluir na história. Vira e mexe tinha que ler aquelas notas de rodapé que me irritavam ao extremo, sabe? Por uma coisinha, por uma palavrinha, mudava todo o contexto que você tinha pensado. Então por isso que eu não gostei, acho que ficou muito enigma no livro, ficou muito mistério e você tinha que procurar as palavras para poder entender. É claro, se alguém gosta de livros arcaicos e livros mais antigos, eu aconselho ler sim, é legal. Só que pra mim, que sou jovem e tudo mais, eu não gostei desse tipo de leitura, eu achei muito antigo pra mim. E o top 1 vai ser uma polêmica, me matem, me joguem ovo em mim, tomate podre, mas o top 1, que com certeza eu terminei de ler esse livro e eu falei, não gostei, foi As Vantagens de Ser Invisível, do Stefan Chbosky. Gente, podem me bater, meu amigo mesmo ama esse livro, o Ferdinando, se você estiver me assistindo, você sabe que é você. É o livro preferido da vida dele e eu não gostei desse livro. Assim, os personagens são legais, a história é legal. Só que qual foi o problema do livro? Eu achei que esse jeito que o escritor teve de colocar várias cartas do Charlie dentro do livro ficou uma coisa muito cansativa. Eu, no meu ponto de vista, eu achei. Não gostei de ter sido escrito em cartas. Várias cartas do Charlie.
Outra coisa que eu não gostei, que já inclui na história, é ele ficar nessa de não vou contar os nomes verdadeiros dos personagens. Tudo bem, eu sei que é uma coisa legal, engraçadinha, interativa, né, com o leitor e tudo mais. Só que eu tenho quase certeza que realmente são os verdadeiros nomes. Mas ele falou que não era. Então eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Mas um ponto negativo que eu não gostei foi que eu não entendi muito bem qual foi a história do Charlie com a tia dele. Eu não fiquei sabendo realmente se a tia dele tinha abusado dele na infância, ou se ele gostava muito dela porque ela era muito boazinha pra ele. Eu não sabia o que tinha acontecido. Outra coisa que eu achei que ficou muito vago foi a relação dele com a Sam. Eu achava que sim, eles deveriam ter ficado juntos e tudo mais. Só que se isso não aconteceu, deveria ter dado um desfecho melhor pra história. Eu acho que esse desfecho amoroso dos dois não ficou muito bem explícito. E por último, um outro ponto que eu não gostei desse livro foi no caso do Patrick, não por ele ser gay. Mas eu acho que o escritor deveria ter colocado, né, pelo menos um parênteses assim, que ele iria colocar alguma coisa mais forte no livro. Como foi a primeira vez que eu li um livro com um tema um pouquinho pesado sobre homossexualidade e relatando o que eles fazem, que é claro, eu não sou ingênua, eu sabia. Só que quando você lê um livro com muito mais detalhes, você fica meio, sabe? Então eu esperava que o escritor desse uma brecha dizendo que iria ter umas coisas safadinhas. Ah, Rebeca, mas ele colocou aqui o mundo do sexo, drogas e rock and roll. Tá, mas eu pensava que ele iria só assim, passar por cima, não queria descrever um ato sexual, entendeu? Ainda mais entre homossexuais, que se entre homem e mulher eu já fico meio assim, imagina de homossexuais e lésbicas, sabe? Uma coisa muito diferente. Então eu fiquei meio chocada, sabe? E eu não sei se você deve ter ficado, se você já leu esse livro, mas eu fiquei meio chocada. E por último, que na verdade não, eu não ia nem falar nisso, mas agora eu lembrei, que eu achei o Charlie muito infantil. Sabe aquela pessoa que, tipo, fica lá moscando? Isso me irritou nele, sabe? Ele ficava moscando, aí tava a gente lá namorando no quarto onde ele tava, e ele ficava olhando, sabe? Espiando. Gente, que infantilidade, ele já tem acho que 16 anos nesse livro, 17, já fuma. E, sabe, eu achei ele muito ingênuo, então eu também não gostei muito disso. Eu achei que o livro tinha um assunto muito forte pra ter um personagem tão ingênuo, sabe? Então tá, gente, chega de criticar. Essas foram as minhas críticas para esses livros. Se vocês não concordam comigo, não precisam me bater, tá, gente? Só deixa aqui seu comentário falando se você gostou do livro, se você não gostou, se você concorda ou se você discorda. Não precisa me matar. Eu só fiz esse vídeo justamente pra gerar essa crítica, porque eu acho muito legal quando a gente tem opiniões diversas e diferentes. Só que eu também não gosto de vocês ficarem jogando ovo em mim e falando não, eu gostei desse livro, tá, gente? Não precisa me matar, é a minha opinião. Se você gostou ou se você não gostou do que eu falei, me desculpa, gente. Só tô falando e sendo sincera aqui pra vocês, tá bom? Então esses foram os meus 5 livros que eu não gostei por algum motivo e vocês já sabem os motivos agora. Então é isso, gente. Deixem aqui os seus 5 livros que vocês não gostaram. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e curtir esse vídeo. Tchau!